Bem-vindos a mais um capítulo emocionante de nossa jornada pelas histórias cativantes e muitas vezes surpreendentes da Bíblia. Hoje, embarcaremos em uma narrativa especialmente intrigante, a história do profeta Isaías, que ousou caminhar nu e descalço por 3 longos anos. Esta passagem, embora já conhecida, é um exemplo impressionante das ações ouvidas que os profetas foram chamados a realizar para transmitir as mensagens divinas. Se você é um curioso das histórias bíblicas, curta o canal, se inscreva e ative as notificações. Vamos iniciar nossa viagem mergulhando no contexto histórico e bíblico dessa história envolvente. Nosso cenário nos transporta ao antigo reino de Judá, durante o tumultuado século 8 a.C. Nesse período, o rei Ezequias governava em meio a uma inspiração política e militar. Enquanto as grandes potências da Síria e do Egito se confrontavam, os reinos menores, como Judá, ficavam presos no meio dessa turbulência. Deus convocou Isaías para ser um porta-voz, um profeta, para levar suas palavras ao rei e ao povo de Judá. Isaías era expresso por suas profecias profundas e frequentemente experimentadas, que visavam realinhar o povo com sua fé em Deus e sua obediência aos mandamentos divinos. Acompanhem-nos nessa jornada enquanto desvendamos a mensagem subjacente a esse ato impressionante do profeta Isaías. A história que encontramos no livro de Isaías, capítulo 20. Versículos 2 ao 4. Nos revela uma visão fascinante do coração de um profeta disposto a sacrificar tudo para transmitir a mensagem divina. Deus entrega a Isaías uma ordem singular, uma ordem que não apenas cativa por seu caráter dramático, mas também pela profundidade que carrega. Deus diz a Isaías para tirar o cilício, o pano de saco, de teus lombos, e descalçar as sandálias dos teus pés. Isaías obedeceu, e durante 3 anos caminhou descalço e vestido apenas em cilício. No entanto, isso não é simplesmente um ato de excentricidade profética, é um símbolo poderoso que Deus escolheu usar para transmitir uma mensagem importante. A nudez e o descalçar de Isaías são um prenúncio do que estava por vir, uma revelação das consequências iminentes para o Egito e a Etiópia. A Síria, uma superpotência da época, estava em ascensão, e os reinos menores estavam sob ameaça. Ao caminhar descalço pelas ruas, Isaías se torna um seguidor constante desse aviso profético. Cada olhar lançado sobre ele é um chamado para refletir sobre a mensagem de Deus e o destino que aguardam aqueles que se aliam ao Egito e à Etiópia contra a Síria. Através dos séculos da história bíblica, vemos repetidamente como as profecias de Deus, por mais surpreendentes que podem parecer, se cumprir. A ação acompanhada de Isaías não foi diferente. De acordo com as escrituras e os registros históricos, a Síria, sob o comando do rei Senaqueribe, invadiu o Egito e a Etiópia. A invasão foi devastadora, com os assírios levando cativos do Egito e da Etiópia. Da mesma forma como Isaías andou descalço e despido, esses cativos foram levados, humilhados. Esse espetáculo de desumanidade e vergonha marcou um período de sofrimento intenso para essas nações. Os habitantes de Judá testemunharam esses eventos e, para aqueles que viram Isaías realizar sua ação testemunhada, a conexão entre sua profecia e os acontecimentos reais ficaria clara. A mensagem de Deus foi comunicada de maneira vívida e impactante. Mas o que tudo isso significa para nós, leitores modernos, que nos encontramos distantes temporalmente dessa história? Apesar da passagem do tempo, as lições fundamentais ainda ressoam conosco. Assim como para o povo de Judá, somos lembrados do poder divino e das consequências que advêm ao ignorarmos suas orientações. A história de Isaías nos desafia a considerar até que ponto estamos dispostos a nos comprometer para transmitir a mensagem de Deus ao mundo. Nossa exploração da intrigante história do profeta Isaías está chegando ao fim. Embora remota ao século 8 a.C., essa história ecoa com clareza nos dias atuais. A disposição de Isaías em obedecer a Deus, mesmo quando isso significa agir de forma desconfortável ou expor-se ao julgamento do mundo, nos instiga a ser fiéis em nossa própria jornada de fé. A Bíblia está repleta de histórias fascinantes e desafiadoras, e esta é apenas uma delas. Se você se interessa por essa narrativa e deseja continuar a explorar as riquezas das histórias bíblicas conosco, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Agradecemos por acompanhar esta jornada conosco, e que a paz e sabedoria de Deus o acompanhem em sua própria jornada pela vida.